Geraldo Ferreira Filho. Você acompanha numa transmissão integrada da Rádio e TV Câmara, a Comissão Geral que debate o programa Mais Médicos. Especialistas e representantes de médicos e do governo avaliam o impacto da medida provisória que permite a médicos estrangeiros atuar nas periferias de grandes cidades e também no interior do país. O deputado Eleus Paiva, que acabou de falar na tribuna, ele é do PSDB de São Paulo, ou melhor, PSD de São Paulo, é médico especialista em medicina nuclear. Conterrâneo lá do Rio Grande do Norte, deputada Fátima Bezerra, também do Rio Grande do Norte, trabalhador em defesa da educação. Minha saudação ao ministro Padilha, aos deputados Caiado, Eleus, Mandetta, Onyx, Lelo, Peronde, e ao deputado Ronaldo Carvalho, que é o relator da matéria, Rogério Carvalho, relator da matéria, e que terá uma importância nas negociações que se desenvolverão. Meus cumprimentos também às lideranças médicas nacionais, aos líderes sindicais, aos convidados e aos participantes desta audiência. O que nós vemos com muita clareza é que este programa, ele tem duas vertentes. Uma que envolve a questão de migrações médicas, que nós tivemos a oportunidade de agora no fórum, no Paraguai, em Assunção, discutir com profundidade, e de lá os países da América Latina e do Caribe tiraram algumas recomendações, entre elas que esta mão de obra que vem prestar seus serviços no Brasil tenham direitos iguais aos trabalhadores deste país e que ela não seja usada como mão de obra eleitoral, porque isso ocorreu em outros países. Então, essa recomendação, ela complementou uma recomendação feita em 2011, porque era o que estava se observando no mundo: importação de mão de obras em caráter precário, sem os direitos trabalhistas e utilizada, lamentavelmente, como moeda eleitoral. Então, para que este modelo não seja adotado no país, nós tivemos esta preocupação de levar a discussão, mais uma vez, para a Confederação Médica Latino-Americana, e trouxemos essas recomendações. Nós tivemos, no mês de maio, a montagem de uma comissão para tratar do provimento de médicos em áreas de escassez do SUS. Essa comissão foi montada no Ministério da Saúde, com a presença das entidades médicas. E pouco antes da montagem dessa comissão, nós tínhamos tido uma reunião com a presidente Dilma e com o ministro Padilha, onde foram solicitadas sugestões de provimento de médicos para estas áreas. E lá, apesar daquelas mistificações e daquelas fantasias de que os médicos só iriam se fosse ganhar 20, 30 mil, que é o que se costuma divulgar para vilanizar ou satanizar a área médica, nós apresentamos com muita tranquilidade a ideia da Federação Nacional dos Médicos, que vai de acordo com as leis e a Constituição Nacional, e que já foi colocada aqui com muita propriedade pelo presidente da Federação Nordeste, doutor Menezes, de que nós defendemos um concurso público nacional. Nós entendemos que a Federação dos Prefeitos está apoiando o programa com muita ansiedade, não sabendo talvez em que dificuldades ela pode se meter do ponto de vista trabalhista e até internacional, porque está apoiando resoluções que confrontam a Constituição e a lei brasileira. Claro que essa questão está remetida ao Judiciário. Nós acionamos o Supremo Tribunal Federal, nós fomos ao Ministério Público Federal, nós fomos ao Tribunal de Contas da União, que prima pelo concurso público, e nós defendemos que as coisas sejam feitas dentro da legalidade, dentro do que as leis brasileiras permitem. E há, inclusive, corroborado também pela Confemel, uma proibição dos organismos internacionais do uso de medicina, do uso de saúde como política eleitoral. Então, nós trazemos aqui também esta preocupação e dizemos ao deputado Rogério que nosso olhar neste momento se volta para o Parlamento com muita expectativa. Nós entendemos que compete ao Parlamento garantir os direitos trabalhistas dos médicos brasileiros e estrangeiros
que estão sendo convocados para prestarem seu serviço ao Brasil. E que se faça, evidentemente, a melhoria dessas unidades para não se estar dando ao povo uma enganação de médico sem os instrumentos adequados de trabalho. Obrigado aos senhores. Convido e concedo a palavra, pelo horário, 4 horas, ao último orador convidado, Dr. Jorge Darcy. Ele é o presidente do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro. Presidente Simão Cecim, quero, em seu nome, cumprimentar todas as autoridades que participam desta mesa. Os médicos brasileiros não poderiam deixar de estar presentes nesta audiência. Em primeiro lugar, quero romper esse maniqueísmo, como está sendo conduzida essa discussão, de que, como artificialmente pudéssemos aqui ter 2 segmentos, um que esteja a favor do SUS, representado por aqueles que são a favor do projeto Mais Médicos, e aqueles que são contra o SUS e contra a população e, portanto, são aqueles que são contrários ao projeto Mais Médicos. Esse maniqueísmo é uma farsa que estão tentando trabalhar nesse debate para satanizar, demonizar aqueles que têm consciência, que têm discernimento do que é certo e do que é errado, e que têm convicções sobre aquilo que representa a legalidade desse país. Portanto, nós não vamos vestir a carapuça pelo fato de termos uma posição contrária a esse projeto, achando que nós somos contrários à população brasileira. Esse é o primeiro registro que eu quero fazer. Segundo, o que nos diferencia é exatamente a legalidade. Essa é a questão central do nosso debate. A nossa diferença está na legalidade. Nós estamos defendendo um projeto de recuperação da saúde pública brasileira, pautado na legislação brasileira. Portanto, não é possível que o governo brasileiro possa implementar um projeto cujo objetivo seja melhorar a assistência da população brasileira, rasgando a Constituição, rasgando a legislação do SUS, rasgando as demais legislações que orientam as relações sociais da sociedade brasileira. Isso é inadmissível. Nós não podemos concordar com isso. E nesse tocante, quero dizer claramente, a questão da Bolsa é fraude ao contrato de trabalho. Bolsa não é forma de remunerar um trabalhador que se desloca para um município brasileiro prestar assistência à população. Ninguém ali está num curso de pós-graduação, de capacitação para o atendimento à população. Segundo, submeter esse profissional a um credenciamento para o exercício da sua profissão, sem que ele seja submetido ao exame do revalida, é crime de lesa humanidade. Nós não podemos permitir que isso ocorra no Brasil, porque essa população será atendida por profissionais que não têm a sua competência ferida por um teste regulamentado por lei. E não é lei só nacional, não é lei brasileira, é uma lei internacional. O Brasil mantém relações diplomáticas com outras nações que aplicam essa reciprocidade. O Brasil tem que dar exemplo e aplicar essa mesma legislação que é aplicada internacionalmente. E, por último, a extensão dos 2 anos sobre o rótulo de residência médica, sobre o rótulo de aprendizado. Essa é uma outra fraude. Na verdade, o que nós estamos instituindo é o serviço civil obrigatório, em que esta Casa não tem nenhuma regulamentação sobre este assunto. Portanto, eu acho que esse pacote, esse projeto, presidente, está longe de representar a solução da crise do sistema de saúde pública. Ao invés de nós estarmos importando médicos, eu acho que nós deveríamos estar importando gestores para assumir o sistema público de saúde do Brasil. Talvez tivéssemos um futuro melhor para esse país.